Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Muito bem. Se você quiser contribuir com esse trabalho, está os dados aí embaixo para a animação vocacional Capuchinha e também para a construção deste canal, os dados estão embaixo. Obrigado pelas contribuições e vamos assim caminhar. Estamos nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Estamos na 13ª semana do tempo comum e vamos meditar o Evangelho de hoje, como sempre, primeira leitura e depois eu faço um breve comentário para ajudar a sua meditação, tá bom? Vamos lá ao texto, Lucas 6, 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente. E toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, passou a noite toda em oração e depois escolheu, dentre os seus discípulos, 12, que deu o nome de apóstolos. O número 12, vocês sabem, é muito significativo na tradição bíblica. Nós falamos também desse símbolo do 12, lembrando das 12 tribos de Israel, também 12 como símbolo de completude, 3 vezes 4, né, 12. E é um tempo de escolha importante. Então Jesus se coloca em oração. E mais uma vez, Jesus, em tempos fortes, de tomada de decisão, vamos lembrar lá no Horto das Oliveiras, no seu sofrimento, principalmente aí sabendo que ele ia ser capturado, ele se recolhe em oração. Quando também está num trabalho muito forte, intenso, quando ele passou a noite toda, em outra passagem bíblica, curando, libertando os demônios, logo de manhãzinha ele saiu para um lugar deserto para rezar. Nós também lembramos quando ele, antes de assumir a pregação do reino de forma mais concreta, ele foi para o deserto e ali foi tentado pelo demônio, ou seja, um momento de um retiro, né, retirar-se das situações cotidianas para estar na solidão ou na solitude. Quando a gente fala a palavra solidão, parece que a gente acha meio, nossa, é ruim, né? Dá aquela sensação. Então, às vezes eu uso a palavra solitude para no sentido que está no silêncio, mas numa presença, né? Na presença de Deus mesmo, que fala ao coração, ou que fala ao silêncio, a partir do silêncio, no silêncio que a pessoa se coloca. Então a pessoa cala a si mesma para que Deus possa falar. E nessa proximidade, intimidade com Deus Pai, Jesus faz isso, né, em momentos importantes. Foi justamente nesse lugar mais elevado, gente, agora vamos prestar atenção, né? Às vezes tem uma moda agora, né, que tem que ir para a montanha rezar. Porque tudo isso nos lembra toda a tradição bíblica, né? Monte Sinai, Monte da Transfiguração. Então, esses pontos elevados, mais do que dizer de um lugar geográfico simplesmente, que às vezes é importante, né? Até de dar identidade para aquele grupo, mas também quer dizer principalmente do encontro com Deus.
Vamos imaginar que você entrou no seu quarto e tem aquele lugar seu, tem aquele altar, o altarzinho que você montou, tá ali diante de você, a cruz, uma imagem, uma vela, a sua Bíblia, o seu texto. Naquele lugar, naquele momento, é o seu monte, é a sua montanha, é seu ponto elevado. Esse monte, essa montanha, é o encontro de Deus, com Deus, né? Deus vinha até seu povo, lembra de Moisés, que Deus descia sobre a montanha e vinha, né? E aí passa em oração. E perceba que o texto vai dizer que ele passou a noite toda em oração. Então o símbolo da noite também é importante para a gente compreender, que é às vezes esse buscar entendimento, buscar discernimento e não tá enxergando direito, né? Aí você fala, não, Frei, mas Jesus era Deus, ele sabia de tudo. Gente, muita calma nessa hora, tá bom? Ele precisa contar com a liberdade humana, né? Deus não obriga nada a ninguém. Então ele devia conhecer seus discípulos melhor, né? Saber como que eles iam responder, como se ia comportar. Então era um tempo necessário de meditar, refletir, para saber quem ele ia escolher, né? Para ser esses líderes, os primeiros líderes desses discípulos, dessa multidão de discípulos que cada vez mais crescia. Então, noite é esse tempo de refletir, meditar, né? Que às vezes a gente não enxerga direito. Eu espero que você tenha compreendendo, né? Não quer dizer que eu vou rezar só à noite, não. Todas as vezes que eu me coloco diante da palavra do Senhor e deixo que ela me fale, estou meditando, fazendo um esforço, eu estou me colocando nessa montanha, pela graça de Deus, e também nessa noite, né? Então a noite é simbólica, a noite remete esta... Me lembra quando a Virgem Maria perguntou para o anjo assim, mas como se dará isto? À noite, né? A noite, no sentido da noite de Maria, no sentido que ela está meditando, ruminando, né? Mesmo que ali está o seu sim já colocado, mas ela quer saber para se colocar mais disposição, né? Mais à disposição da ação de Deus. Então, a noite é importante. E para a gente finalizar, outra questão que eu trago aqui para sua reflexão, é que ao amanhecer, ou seja, passou a noite, já está mais claro, né, o que vai fazer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, não é isso? Escolheu, os quais deu um nome. Então ele desceu junto a seus discípulos, ou seja, não estava com seus discípulos, estava sozinho, rezando, desceu até onde que eles estavam, e dentre eles escolheu 12 e deu um nome, né? Aqui fala, deu o nome de apóstolos. Aí ele vai começar a dar os nomes, né, e falar quem que é. A importância bíblica de dar o nome, né? Será chamada mulher, né, na criação da mulher. Então começa a nomear. Então Adão também, vamos lembrar, é chamado a nomear os animais. Aqui é o novo Adão que dá agora nomes, né? Nomes a essas lideranças. Muito bem, que vai desempenhar, aí começa a missão, né? Vai começar a missão, Jesus desce da montanha com seus discípulos, para no lugar plano, vem a multidão, aí eles ouvem falar que Jesus estava ali, e aqui eles começam a vir, a pedir a cura da doença, de pedir para que expulse os demônios, espíritos maus, aí começa todo um processo missionário de cura, libertação, né, para o bem do homem e da mulher. E essa é a nossa missão, né, minha e sua. Vamos expulsar os demônios, vamos curar os doentes, né? É assim, por graça de Deus. Muito bem, espero que tenha ajudado aí na sua meditação. Partilhe o vídeo, quero agradecer vocês, porque muita gente tem comentado. Frei, obrigado por ter partilhado, que bom que você está fazendo isso, que bom que vocês também partilhem esses vídeos. Tenho tido aí vários retornos positivos. Espero que tenha contribuído aí com a vida espiritual de vocês. Sempre faça essa leitura mais voltada para a espiritualidade, para o mundo da mística. Espero que tenha aí fortalecido, né, a vida em família, a vida pastoral de vocês, tá? Com Deus, fique assim, partilhe esse vídeo e comente também. É muito importante comentar e dar seu joia para que seja mais divulgado pelo YouTube, viu? O YouTube é assim, se você não dá um joinha ali, né?
o algoritmo, né, que fala, ele não vai partilhar, tá? Deus te abençoe, com Deus. Tchau.